Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante do Eterno. E isso quer dizer o quê? Que Abraão ele não vai se gloriar perante o Eterno porque não foi ele que teve o entendimento de si mesmo de se salvar. Ou no caso, sair da sua terra e ir para um lugar aleatório. Mas ele fez aquilo perante a obra do Eterno. O Eterno que deu esse entendimento para que ele fizesse isso. Ele vai se gloriar do que se aquela obra nem sequer era dele? E como assim? Porque o Eterno apareceu a Abraão e pediu para que ele saísse da terra dele e ele fosse para uma terra que o Eterno mostraria a ele. E essa obra de querer sair de casa e acreditar nessa voz, foi o Eterno que colocou dentro dele para ele praticar isso. Não que Abraão simplesmente falou, vou sair aqui de casa, falou gente e acabou. Não, ele foi fazer aquilo que o Eterno deu para ele fazer. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão no Eterno, e isso lhe foi imputado como justiça. E crer aqui não é simplesmente acreditar e acabou. Quem crê, obedece. Abraão acreditou na voz do Eterno e obedeceu. Essa foi a obra dele. Ele não simplesmente falou, ai gente, o Eterno falou comigo, e continuou em casa. Se ele tivesse feito isso, ele não teria nem descendência, não teria nada. Era para Abraão estar no lago de fogo e a história dele seria essa também. Aqui não é como dizem, só acreditar já tô salvo, o pecado não existe. Realmente, né, não existiu tanto que você ficou no arrebatamento. Parabéns. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Isso quer dizer o quê? E qualquer pessoa que faz uma obra, ela está apostando aquilo dali em uma forma de dívida. Ah, eu li as escrituras aqui durante 3 horas, então eu tenho que ser recompensado pelo Eterno por essa obra que fiz. Ela está acusando o Eterno segundo uma dívida, só porque eu fiz alguma coisa agora o Eterno está endividado comigo. Ah, eu orei durante 8 horas aqui, então o Eterno é obrigado a atender minha oração. Eu não fiz essa oração aqui à toa. A oração da pessoa era pedindo um monte de coisas inúteis. Então você vê que a pessoa ela fica fazendo essas coisas segundo a dívida, não segundo a graça. O Eterno ele fez aquilo por livre e espontânea vontade e obediência a ele mesmo. E a pessoa fica fazendo isso porque ela quer se endividar com o Eterno, quer que o Eterno seja dividendo de uma coisa que ele não tem nada a ver. Faz uma oração pedindo carro e só porque fez essa oração quer acusar o Eterno de não dar coisa para ela porque ela trabalhou pro Eterno. E que trabalho foi esse? Nenhum, né? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ele está falando o quê? Aquele que não pratica o mal, mas crê naquele que justifica o ímpio. Como vai justificar o ímpio? Quando o ímpio obedece à palavra, a sua fé lhe será imputada como justiça. Porque a fé é o entendimento. Quando o homem entende o que está fazendo, ele consegue praticar o contrário do que ele estava fazendo. Mas quando ele não entende, ele vai praticar o quê? É por isso que muitas pessoas lê Romanos 4 e não entende nada. Porque tudo aquilo que ela sabe não é nada. Você pode pegar uma pessoa que fala que pecado não existe, que é só acreditar que tá tudo certo. Você pede para ela explicar Romanos inteiro, 4, que ela não consegue. E essa não é nem a parte mais crítica da história. É que ela simplesmente esquece de Romanos 1, 2 e simplesmente se baseia em versículo solto. É por isso que essa pessoa, eu nem sei dizer se ela vai estar aqui no canal. Eu acho que ela já deve estar lá no Lago de Fogo, né? Assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem o Eterno imputa a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, isso que ele está falando é verdade. Bem-aventurado ao homem a quem o Senhor não imputa o pecado, porque ele não tem mais pecado. O Eterno vai acusar ele sobre o quê? Ou melhor dizendo, os demônios vão acusar perante o Eterno o quê, se o homem não tem mais pecado? E como o homem não tem pecado? Porque segundo a fé é o que ele pratica. Se ele está vendo que as obras dele são ruins, então pelo entendimento, ele entende que essas obras são ruins e para ela. E se está parando as obras erradas, então essa pessoa ela foi justificada pelo Senhor e simplesmente não tem mais como imputar o pecado sobre quem não está mais pecando. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. E isso é verdade, lembrando que fé é entendimento. Quando Abraão ele entendeu o propósito do Eterno, ele obedeceu. Porque se Abraão não tivesse entendido, como é que ele obedeceria? Muitas pessoas têm arrebatamento ao futuro, mas não entendem o que o Eterno está falando. E por isso continua nas mesmas obras. Muitas pessoas têm sonho de ir ao céu. Muitas pessoas têm diversas coisas a ver com anjos, ou até mesmo com o próprio Eterno, ou até esse Jesus, como eles chamam, que na verdade é Yahushua. Mas eles também não entendem a mensagem que está sendo dita ali. A pessoa simplesmente ignora e continua a vidinha dela, porque não teve fé, não teve entendimento. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão.
Então ele está falando que Abraão ele não precisou ter uma marca, ele não precisou ter 10 mandamentos para obedecer o Eterno. O Eterno não esperou Abraão ser justo para obedecer ele. Abraão tinha lá a sua vida, sabe lá o que ele fazia no passado, e o Eterno não esperou ele se tornar uma pessoa justa. Ele simplesmente chamou ele porque precisava de alguém e Abraão enquadrou nos requisitos necessários. Então o Eterno não esperou Abraão do nada se circuncidar ali sozinho, começar a obedecer os 10 mandamentos do nada. Não, ele simplesmente chamou sem estar dentro da circuncisão, sem fazer parte do povo do Eterno. Ele se tornou o povo do Eterno e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça e da fé, selo da obediência, selo ao entendimento. Então, selo foi aberto, um selo do entendimento, da obediência e da sabedoria do que fazer, que é a fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na circuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então ele está falando o quê? Que Abraão ele foi o primeiro a obedecer o Eterno sem ter lei nenhuma. Simplesmente ele ouviu o Eterno e obedeceu. Foi isso. O Eterno não esperou Abraão ser justo, não esperou Abraão se circuncidar, não esperou Abraão fazer um voto, não esperou Abraão fazer nada. Simplesmente o Eterno viu dentro dele qual era o propósito no coração dele, que ele estava procurando quem era verdadeiramente o Eterno nessa terra, porque ele via que tudo ali era inútil. A pessoa levantava um monte de bloquinho de pedra ali e falava que era o Deus dela, e simplesmente batia uma chuva e a pedra se desabava, então que Deus é esse? Então aqui você vê que Abraão, por mais que ele não tivesse conhecimento da verdade, ele estava procurando a verdade, e o Eterno viu isso nele. E por fim, o Eterno chamou ele. E o Eterno não esperou nada dele, ele só chamou. E Abraão, pelo entendimento, o selo dele se abriu, que o selo é o entendimento também. Então, pelo entendimento, se abriu a fé, o conhecimento, para que ele pudesse obedecer às ordens do Eterno. E isso também se manifestou sobre a sua descendência. A sua descendência não esperou um ato milagroso ali para obedecer o Eterno. Pelo que Abraão falava, os seus filhos obedeciam e as pessoas próximas também. E assim por diante. Até que o povo começou a se rebelar porque entrou dentro do entendimento de Faraó, naquele povo estrangeiro lá. Porque quando o entendimento maligno entrou no povo de Abraão, que foi aí que eles começaram a se rebelar contra o Eterno. E disso o Eterno teve que levantar Moisés para que disso viesse a justiça e todas as outras coisas para começar a se completar a obra do Messias. Então você vê que o Eterno ele teve que entrar no Egito para buscar até mesmo o seu outro povo que estava perdido, os seus outros anjos arrependidos. Porque se você for ler a história lá de Moisés, você vê que desce muitas misturas de povos também com o povo de Abraão. Não foi unicamente só o povo de Abraão que foi embora, foi os estrangeiros também. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé, daquele entendimento que Abraão teve, que teve o nosso pai Abraão, e tiveram na incircuncisão. Então, o mesmo entendimento que Abraão teve, as pessoas agora precisam ter. Abraão creu simplesmente porque sim, não precisou ser uma pessoa justa nem nada, ele obedeceu o Eterno e acabou. E agora você também, tu não precisa se consertar. Você já está se consertando agora só por estar ouvindo o canal e se preparando para dar sua vida. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Ele está falando o quê? Que o Eterno prometeu uma coisa para ele, mas não necessariamente no agora ou a descendência dele. Mas ele fez a promessa que da descendência dele viria alguém para salvar o povo dele. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então ele está falando o quê? Que só porque é da descendência de Abraão, já está salvo. Então tudo que o Eterno fez ali é em vão. A pessoa ela vai ser salva só porque é de Abraão. Só porque nasceu dos lombos de Abraão já é herdeiro. Significa o quê? Que a pessoa ela não precisa fazer nada e a salvação já está nela. Mas a gente sabe que não é assim. Ou você obedece ou você não obedece. Porque a lei opera a ira. Quer dizer o quê? A lei opera a desvontade que a pessoa tem. A pessoa gosta de fazer um negocinho ali e ela vai lá e deixa de fazer esse negócio para obedecer o que o Eterno manda. E a ira também é os demônios. O demônio sabe que aquela lei ali é errada e vai gerar um pecado. Então o demônio fica operando dentro do homem para cometer o pecado, que no caso é desobedecer a ordem do Eterno, para que ela se torne condenada também. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Então ele está querendo dizer o quê? Onde não há demônio, não tem transgressão.
vai transgredir o quê? Não tem como. Lembre-se que você só é desobediente porque os demônios te estão obrigando a desobedecer. E se você continuasse nesse caminho, basicamente você acordaria dentro do lago de fogo. E é por isso que o Eterno também deu o arrebatamento, para que você pudesse ver a verdade daquilo que estava oculto aos seus olhos. Porque antes você achava que era você que estava cometendo o pecado, mas agora você entende que quem fazia você cometer o pecado era o demônio. E seria injusto se o Eterno deixasse você ir para o lago de fogo. Então é por isso que ele teve que dar o arrebatamento, para que você visse o que suas obras estavam fazendo. E agora que você vê, você consegue praticar a verdade. Então você vê que de pouco em pouco você vai entendendo por que deu o arrebatamento, vai entendendo por que você ficou, e por aí vai. Porque se ele não tivesse dado o arrebatamento, você morria aparecendo no lago de fogo, e você seria acusado de uma obra que não foi nem você que praticou, porque é pela fé, pelo entendimento, e seja segundo a graça, a obediência, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, ou seja, a todas as pessoas que fazem parte dos israelitas, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Então ele está falando o quê? Que eles não foram justificados só porque tinha uma lei, no caso, obedecia ali ou a lei de Moisés, mas eles foram justificados também porque eles tiveram fé como Abraão teve, obedeceu o que o Eterno mandava. Não esperou ser bonzinho para obedecer o Eterno. Não estou falando que Abraão era uma pessoa ruim, mas estou falando que antes do Eterno ninguém sabia o que era certo e errado. Então quando o Eterno falou com Abraão, porque ele já tinha um conhecimento sobre o que era certo, que no caso era o quê? Alguém aqui deve ser o nosso verdadeiro pai. E não é essas estátuas, não é a lua, não é nem o sol. Então o Eterno viu isso nele. Aí o Eterno chamou ele para ser descendência, para ser o povo do Eterno. E por fim o Eterno foi ensinando para ele o que é certo e errado. Não é que o povo de Abraão agora poderia fazer o que quisesse só porque não tinha a lei de Abraão. Eles também tinham princípios, lembra da consciência? A consciência acusava Abraão quando ele ia querer fazer alguma coisa errada. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, o Eterno, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Então aqui ele está falando o quê? Que o Eterno revivifica quem está morto. Quem está morto como? Na terra? Não. Ele revivifica quem está morto espiritualmente. E ele chama aquele morto o que ele não é ainda. No presente você vê essa pessoa morta espiritualmente, mas no futuro o Eterno chama a existência como se ela já está salva. Basta a pessoa trilhar esse caminho da salvação, o qual em esperança creu contra a esperança. Ou seja, Abraão ouviu do Eterno que ele teria um filho, e ele acreditou mesmo não vendo. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será tua descendência. Então quer dizer o quê? Abraão já era velho e não conseguia ter um filho, nos termos normais, como dizem os médicos. Mas o Eterno disse que ele teria um filho. E ele ficou acreditando na promessa do Eterno que ele teria, não sabe nem como. Nem se o filho dele saísse direto da terra. Mas ia ter. O que aconteceu foi que Sara ali, ela simplesmente não teve paciência. E não enfraqueceu na fé. Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então você vê que Abraão, ele não ficou esperando nada que vinha desse mundo, mas toda a fé dele vinha de acordo com aquilo que o Eterno disse a ele. Ele não esperava nada, nem nada da Sara. Ele esperava unicamente no Eterno. Ele não esperava dele, como se ele fosse fazer alguma coisa, e ele também não esperava de Sara, como se a Sara fosse fazer alguma coisa. Mas ele sabia que o Eterno era poderoso para fazer o que ele quisesse fazer. Então aqui você vê qual é a fé de Abraão. Abraão não teve que fazer nada além de esperar a vontade do Eterno. E ele teve que esperar quase 100 anos. E agora você vai ter que esperar poucos meses, que no caso é, você se enche desse canal, você e a criança e quem estiver perto de você, e conforme vocês se enchem, a fé e a esperança e o chamar à existência do que o Eterno diz que vocês são, vai chegar uma hora que vai se tornar realidade. E vocês não vão precisar esperar tanto. No máximo que vocês têm é 2 anos. Mas muitas pessoas vão antes e outras pessoas vão um pouco mais tarde. E outras pessoas vão beirando os 2 anos. E não duvidou da promessa do Eterno, por incredulidade. Ou seja, a incredulidade não dele, mas de outras pessoas. Mas foi fortificado na fé, dando glória ao Altíssimo. Como assim? Pelo entendimento, ele estava certíssimo de que o Eterno daria o que ele prometeu. E ele ficava falando o que o Eterno faria por ele. Falava a todos que ele teria um filho em breve. Por mais que todos estivessem sendo incrédulos e céticos, Abraão estava todo lá feliz e contente. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então aqui você vê que aquilo que o Eterno te promete por esse canal, que é a salvação, ele é poderoso para cumprir na sua vida. Mas você também tem que lembrar que o Eterno ele não vai te obrigar a uma coisa que você não quer. Uma coisa que você entender e querer. Aí ele consegue te ajudar.
Outra coisa é você entender e não querer. Aí a situação fica ruim. Mas agora, se você entende e você quer, aí o Eterno chama a existência. Abraão queria um filho. E por ele querer esse filho, por isso que o Eterno conseguiu dar. Mas se Abraão não quisesse, ele daria o quê? Assim, isso lhe foi também imputado como justiça, ou seja, como obediência. Abraão acreditou, Abraão ficou praticando, Abraão esperou, e a justiça, a obediência dele, testificou com as obras do Eterno. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos, obedecemos, naquele que dentre os mortos ressuscitou a Yahushua Hamashias, ou seja, obedecemos o Eterno. Yahushua obedeceu o Eterno, e por causa disso foi ressuscitado. E nós obedecemos a palavra de Yahushua, e consequentemente já estamos obedecendo o Eterno. E por causa do Eterno também somos ressuscitados. Isso no arrebatamento, isso pós-arrebatamento para quem está dando a vida. Então basicamente a receita do bolo é obedecer. A chave principal é obedecer, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Ou seja, o Filho do Eterno se entregou por nós para que ele pagasse pelos nossos pecados e nós se levantássemos em justificação, em obediência. Através do Eterno, através de seu Filho, conseguimos obedecer a palavra do Eterno. São coisas muito simples de se entender. Isso não é um mistério para todo mundo. O que acontecia é que a pessoa estava tão envolvida com o mundo lá fora que ela simplesmente esquecia o mais simples, que era obedecer. O Eterno, em sua palavra, ele sempre preserva a obediência. Ele quer mais a obediência do que tudo. O próprio filho dele disse, misericórdia quer e não sacrifício. A misericórdia é o quê? Obedecer. E o sacrifício é o quê? Ficar fazendo coisas inúteis e não obedecer o que o Eterno manda. Uma coisa é errar ali de vez em quando, mas se manter firme na obediência. Outra coisa é se aproveitar dessa fraqueza para ficar errando de propósito e não fazer nada com isso. Sabe que tem um problema e nem sequer ora sobre esse problema. Não vai ler a Bíblia, não jejua, ou quando lê a Bíblia, lê com outros propósitos, e quando jejua, jejua com outros propósitos, e quando ora, igualmente. A pessoa, ela tá com um problema. Ela até ora para parar com aquele problema, mas a oração dela não é no sentido de salvação, é só para resolver o problema mesmo. Então a pessoa, ela também está fazendo jejuns e está fazendo orações de forma errada. Lembre-se que a gente tem que fazer oração para nossa salvação. E não simplesmente só fazer uma oração porque está com problema. Aparece uma pessoa que está com uma doença e fica orando para ser curada. A oração dela é totalmente inútil. Ela pode até ser curada, mas continua sendo inútil. A oração dela tem que ser referente à salvação dela. Ela tem que pedir a cura, mas para a salvação dela. E não ficar pedindo uma cura só para ser curado por causa que tem um problema, e depois que a oração é atendida, simplesmente foi parar no lago de fogo depois. A oração tem que ser para isso. Uma pessoa está orando para ter um carro. Ela só está orando porque ela sabe que o carro é uma necessidade, e ela só quer o carro para resolver esse problema temporário. Mas se ela orasse pedindo um carro para a salvação dela, aí faria mais sentido. E como que o carro ia ajudar na salvação, o Eterno sabe, porque a oração é com ele.